Bom, o primeiro assunto de hoje é essa discussão toda em torno de urna antiga vale ou não vale, né? O principal argumento do PL e daquela peritagem que foi feita é que, tendo o mesmo número de identificação, aquelas 270 mil urnas, é impossível individualizar o boletim de urna com o diário de bordo, o log da urna. Ou seja, a urna explica que, olha, aqui votaram 450. Né? Onde é que está o boletim de urna correspondente a isso? Né? Fica difícil de localizar, eles alegam isso, alegam que houve 800 casos de quebra de sigilo e tal, mas o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, não aceitou e ainda aplicou uma multa de 22.911.000, inclusive com centavos, né? Bloqueio do fundo partidário e investigação dos que ofereceram a denúncia, dizendo que foi de má fé, né? Litigância de má fé. Multa de 22.991.544,60. Que os argumentos são falsos. A deputada Bia Kicis, que é a procuradora, disse que se o caso é administrativo, se é um processo administrativo, não cabe litigância de má-fé. E o caso, se fosse judicial, teria que ser distribuído a um dos ministros do TSE. Foi distribuído à ministra Carmen Lúcia, mas ela, alegando que é administrativo, devolveu para Alexandre de Moraes. Esse é o caso que temos lá. O ministro Alexandre de Moraes, eu também, por causa do fuso horário, não falei da reunião que ele teve na terça-feira, aliás, na quarta-feira, com os comandantes das polícias militares, menos os do Rio Grande do Norte, Paraná e Santa Catarina. E pela ata, ele prometeu condecorar todos com a medalha Assis Brasil, medalha do mérito Assis Brasil do TSE. É irônico, porque Assis Brasil, que foi governador do Rio Grande do Sul, é um libertário. Ele, como deputado, fez oposição à ditadura de Deodoro, quando Deodoro fechou o Congresso. Ele sempre foi contra ditadores. Ele é um republicanista, se é que vocês me entendem, né? Porque república simplesmente não diz nada. Tem que ter os costumes da república, e ele sempre defendeu isso. Ele foi ministro da Agricultura de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas fechou o Diário Carioca, em 1932, ele largou o ministério, protestando contra a censura feita pelo ditador. Bom, e no meio de tudo isso, gente, os deputados, será que não tinham nada mais importante a fazer? Estão lá assinando a petição de CPI do Marcial Van Hatten, né? Mas aprovaram um projeto de lei que proíbe fazer alterações na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Quer dizer, daqui a pouco vão proibir as religiões de fazer mudanças nos seus ritos de celebrações. É uma intromissão num assunto que não é do Estado brasileiro. Nós não somos uma teocracia. Então esse assunto não é do Estado brasileiro. E a Câmara dos Deputados é do Estado brasileiro, representa os brasileiros. Bom, o assunto agora vai para o Senado. Por falar nisso, né, também, no meio de tudo isso, embarcou hoje para o Catar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para assistir o jogo do Brasil com a Suíça, depois volta no dia seguinte. Será que ele não gosta de assistir na televisão? Não é mais barato assistir na televisão? Não ganha tempo assistindo na televisão, ficar dentro de um avião, ida e volta, 25 horas? O tempo é
o mais precioso patrimônio que a gente tem na vida, né? Ainda voltando lá ao assunto dessa história toda aí da eleição, um advogado da Cachoeira do Itapemirim está me lembrando que ainda há a possibilidade de recurso contra a diplomação. A diplomação está marcada para a véspera do recesso judiciário. Ou seja, não dá para fazer mais nada. Recurso contra a diplomação alegando a lei da ficha limpa, né? Então, uma ideia que esse advogado tem. Bom, agora, gente, eu tô vendo aqui manifestações de gente importante na equipe de transição. Por exemplo, o senador pelo Rio Grande do Norte, PT, Jean Paul Prats. Ele está cotado para ser ou presidente da Petrobras ou ministro de Minas e Energia. E deu uma declaração agora dizendo que tem que mudar a política de dividendos da Petrobras. E que a política de preços não é da Petrobras, é do governo. Uau! As ações da Petrobras, eu mencionei ontem, né, caíram mais de 30% desde a eleição. E agora? Outra declaração no mesmo sentido, do ex-governador do Maranhão, que foi eleito agora pelo Partido Socialista, senador. Ele era do PCdoB. Né? Ele diz o seguinte, que há possibilidade, né, de Flávio Dino, né, há possibilidade de o Estado brasileiro, como detentor dessas licenças, simplesmente revogar porte de arma e registro de arma numa política de desarmamento, que, aliás, vai contrariar o resultado do referendo de 2005. Né? Perguntaram para a população se queria ou não queria comércio de armas e 64% da população disse, eu quero, nada de fechar esse comércio. Bom, então já foi expressada a vontade do povo brasileiro. Mas ele disse que o Estado é soberano, pode cortar o porte e as licenças, assim como a Anvisa, que deu licença para o uso de certos medicamentos. Eu tenho a impressão que é medicamento de tratamento da Covid, né, que pode ser revogada, que o governo pode revogar. Ou seja, o novo Estado é um Estado que pode tudo, que está acima do cidadão. Né? Quando o Estado pode tudo, que o Estado é mais forte que o cidadão, o nome disso é totalitarismo. Né? Esse estatismo, esse é absolutismo. Porque quando o poder emana do povo, em seu nome é exercido, e em função do povo, isso se chama democracia. O Estado forte significa povo sem liberdades. Isso aí é 1984 do George Orwell, sem a menor dúvida. E se fala ainda, né, dá arrepios, de criar algo semelhante ao SNI, à Lei de Segurança Nacional, né, porque estão falando que é preciso haver mais segurança do Estado. O Estado tem que estar atento contra aqueles que conspiram contra a democracia. Gente, eu não sei, eu já tinha nascido, e eu ouvia, né, eu era menino, mas se falava muito nisso. Hitler, Mussolini, Stalin, né? Fidel, que amanhã vai fazer aniversário, a morte dele, né? Ele é um dos fundadores do Foro de São Paulo, junto com Lula, com o Chávez. Né? É isso. É o Estado se defendendo para se manter no poder e alegando que isso é defender a democracia. De Lisboa, Alexandre Garcia.